Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Procedimento simples, no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, para na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E se você desejar receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio e informações relevantes durante cada pregão, além disso, as carteiras de ações, carteira semanal e a carteira mensal, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, além do Ibovespa, eu vou falar de futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho aqui falando de PETR4, Vale 3, SUSB3, MOVE 3, PSSA 3, BBSA 3, BBAS 3, CCRO 3 e CEMIG 4. Então, os ativos que eu vou destacar nesta análise. Ibovespa, pregão de hoje, está dentro do leilão de fechamento, apresentando uma queda de 0,15%. Isso traz aí um sinal de reversão dos candles chamado de um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente. A confirmação desse padrão seria através da perda da mínima do pregão de hoje, que aumentaria a probabilidade de se ter um movimento aqui para baixo, como aconteceu aqui de forma até mais fraca e depois voltou a subir, ou mesmo um movimento para baixo, ou mesmo um movimento lateral. Então seria o caminho aí mais provável para o Ibovespa se confirmar a perda da mínima do pregão de hoje a partir do pregão desta terça-feira. Mínima de hoje, 102,365, pode ser alterada aqui, ou seja, a mínima na saída do leilão de fechamento pode puxar até um pouco mais para baixo aqui no leilão, ou seja, ampliar um pouco a leve queda de 0,15%. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Quando eu falo que pode puxar um pouco mais para baixo, é porque nessa última hora de pregão já está puxando aqui 0,15%. Depois que o Ibov entrou no leilão de fechamento, já teve uma puxada um pouco maior para baixo, agora novamente já está puxando de novo para baixo. Ou seja, isso aqui foi o candle que aconteceu. Isso aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. Isso aqui aconteceu depois que o Ibov entrou no leilão de fechamento e isso aqui está acontecendo agora. Ou seja, já tem uma variação aqui para baixo em torno de 0,3%. Então, pode ser que a puxada, a mínima do Ibovespa, seja menor do que eu apresentei ali agora na análise. Indo no G60 do mini índice, que nós temos tendência aqui de alta, que agora vai dando indício de mudança dessa tendência. Se perder essa região aqui de suporte, ó, que vem aqui desse patamar, mais essa mínima, começa aqui na faixa dos 112, 140, depois passa lá para 112 mil pontos e na sequência 111, 880 são os principais suportes nesse momento. Está aqui em cima de um primeiro patamar de suporte, uma região que antigamente aqui era um patamar de topo anterior de resistência, passou a funcionar como suporte, está aqui de novo nessa região de suporte. Dentro desse contexto, se olharmos para o gráfico de 10 minutos, deu uma esticada para baixo. Se abrir para baixo no pregão seguinte, esticando mais para baixo, o afastamento grande do preço para a média traz a possibilidade de arriscar a compra de day trade contra a tendência, ter um risco um pouco maior, mas essa seria uma alternativa de tentar pegar ali a entrada na superação da máxima do candle anterior, se esse candle não for muito grande, responsável pela mínima do movimento, tentando pegar aqui um repique de alta sem exigir muito para cima. Mas de maneira geral, como a tendência é de baixa, no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, movimentação para cima de maneira mais fraca, seguida de topo descendente, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Enquanto o mercado não apontar, não gerar aqui algum sinal no G60 ou no G30 de fundo na região de suporte. Gerou sinal de fundo, aumenta-se a chance de ter um movimento para cima ou um movimento lateral que apoia um pouco mais a busca de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente de fundo ascendente. No dólar, o dia de hoje foi de queda de 1,2%, um dia acentuado de queda. E olha onde o dólar está batendo agora, região dos 4,065, região de fundos anteriores, região extremamente importante de suporte para o dólar. Nessa faixa de pontos, olhando para o gráfico de 60 minutos, teve aqui uma sinalização de alta, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente fundo ascendente, ficaria mais para você buscar a operação na ponta compradora, ou seja, se a partir do próximo pregão gerar aqui um fechamento, abrir o próximo pregão fechando aqui para cima dessa região de resistência, primeiramente no patamar de 4,063,50, depois de 4,065, veio a trabalhar acima desse patamar. Primeiramente, sinalização de alta, possibilidade de buscar compra. Segunda alternativa, o mercado vem aqui para cima dessa faixa de pontos e passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar, usando para gerar fundo ascendente acima já de um patamar de pequeno suporte aqui no gráfico
intraday de 10 minutos ou mesmo de 5 minutos. Seria mais interessante para buscar a operação na ponta compradora. Está em cima de um patamar importante do gráfico diário, não gerou sinalização de fundo ainda, mas é um ponto importante de avaliar a chance de se ter algum movimento para cima, que aumenta-se essa chance pelo ponto importante que está no gráfico diário, e pelo tamanho do movimento de queda. A tendência ainda é de baixa no G60, mas aumentou a chance de se ter algum repique de alta, alguma correção desse último movimento, inclusive pela região de suporte que está batendo lá o dólar. Então, nesse momento, o foco seria um pouco maior para a operação na ponta compradora. E para voltar a buscar a operação de venda, se abrir caindo, seria a alternativa ainda de avaliar a venda no gráfico de 10 minutos, seria avaliar a venda preferencialmente abaixo dessa região aqui, ou seja, de uma região aqui na casa dos 4,059,50, 4,059, enfim, abriu caindo e passou a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo, foco maior em operação na ponta vendedora. PETR4 no dia de hoje, vamos aqui para as ações, queda de 1,33%. Então, ativo, por enquanto, desmontou um cenário para buscar a operação de compra de swing trade dentro do meu sistema, dentro da minha metodologia. Volta a ficar mais interessado em buscar a operação na ponta compradora em cima de Petro na hora que ela retornar para cima dos R$30, gerando alguma sinalização mais relevante de alta para cima dos R$30 ou mesmo fundo ascendente acima dos R$30 para compra de swing trade. Por enquanto, Petro, o principal nível de suporte que ela tem nesse momento ali na faixa dos 29,53, mas o mais relevante mesmo é essa região de dois fundos anteriores que começa na casa dos 28,98 e segue aqui para a faixa dos R$28,78. Na Vale 3, o dia de hoje de queda de 0,15%, ativo abriu lá em cima, perdeu força no decorrer do dia, gera ali basicamente um candle de contra-ataque, né? Abre lá em cima e fecha ou no mesmo nível de fechamento do pregão anterior, ou bem próximo disso. O fato é, perda da mínima do pregão de hoje gera um sinal de ter um movimento de queda, o que seria mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente, ou seja, recuo da Vale, usando ali, seja a média móvel 3 períodos ou as resistências que foram rompidas, como por exemplo a região aqui dos 52,49 ou mais abaixo a região na faixa dos 51,83, seriam pontos para avaliar justamente uma compra de swing trade na Vale 3. Nesse momento, se estivesse posicionado no swing trade no curto prazo, trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. SUSB3, pregão de hoje, alta de 0,82%, seguimos na ponta compradora e com chance de trabalhar com stop de proteção a partir do próximo pregão em R$ 38,92. Então, seguimos comprado no ativo. Move 3, a compra já chegou a bater no objetivo inicial, só que eu estendi o objetivo dessa operação, trabalhando aí com o objetivo da Move 3 para a casa ali dos R$ 18,21, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Mas já dá para trabalhar também com um stop aí de proteção nesse ativo, trabalhando, por exemplo, abaixo da mínima do pregão de hoje em 17,66, ou mesmo trabalhando com a volatilidade média. Suponhamos que o papel aqui fechou em R$17,90, na realidade suponhamos não, fechou em R$17,90, estou vendo que já saiu aqui do leilão de fechamento, com essa alta aí de basicamente 2%. Então, fechou aqui nesse patamar, então eu pego aqui a volatilidade média do papel na faixa dos 40 centavos, então coloco o stop ali na casa dos R$17,50, o stop de proteção na faixa de R$17,50 ou um centavo abaixo de R$17,49, lembrando a nossa entrada por volta dos R$17,43. PSSA 3 fechou o pregão, não fechou ainda, né? Tá aqui no leilão, deixa eu dar uma olhada no leilão, tá 65 a 660, tá para puxar um pouquinho para cima. Mas por enquanto em alta de 0,4%, pode fechar um pouquinho mais acima aí, mantendo-se aí um fechamento acima de 60,38 é algo interessante. E o stop de proteção também podendo evoluir aqui para baixo da mínima do pregão de hoje. O stop já foi reposicionado para 59,89 e agora pode ser trabalhado aqui abaixo da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão em R$ 60,15. BBSE3, também coloquei o objetivo um pouco mais para cima, trabalhando aí com o objetivo em BBSE3 na faixa dos R$ 37,96, tentando pegar a melhor relação risco-ganho. Terminou em queda de 1,42%, o leilão puxou para baixo, stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje. Ela não bateu no objetivo inicial, que era R$ 37,67, objetivo inicial dessa operação. Então faltou pouco para bater no objetivo inicial, mas eu tentei pegar a melhor relação risco-ganho, mas mesmo nem no primeiro alvo ela bateu. Então stop já gerou um movimento de subida e agora gerou um sinal de baixa contra um topo anterior. Não deveria ter voltado a fechar abaixo desse patamar. E um candle grande incorporando aqui boa parte desse candle chamado nuvem negra, perda dessa mínima,
seria o sinal de saída dessa posição. Lembrando, nossa entrada ali por volta de 36,51, então stop de proteção para não mais sair perdendo, a não ser que abra um baita gap de baixo o próximo pregão. BBS3, também fechamento ruim, pregão de hoje ainda não saiu do leilão, 48,05 está para 47,87, então puxando mais para baixo, perda da mínima desse pregão, saída da posição comprada da BBS3 dentro do que eu já tinha falado na última videoanálise. Eu aguardaria o fechamento do pregão de segunda-feira para reposicionar o stop dessa operação, fechamento abaixo da média, perda da mínima de hoje, encerramento dessa posição comprada em BBS3. Depois de Banco do Brasil, vamos falar aqui de CCRO3, que teve um pregão aqui bom para cima, a alta de 1,31% estava melhor. Se a gente pegar o gráfico de 1 minuto, olha, o gráfico de 1 minuto puxou esse ativo para baixo aqui no leilão 0,67%. O ativo estava mais ali que para máximo, mas enfim, ativo que eu coloquei na carteira exponencial. A ação estava num cenário ali de bastante indefinição aqui, um bom tempo. E gerou ali um sinal de fundo no gráfico semanal, então aumentando a probabilidade de subida do preço desse ativo. Então por esse motivo até coloquei na carteira exponencial, que teve atualização no pregão de hoje, foi disponibilizada para todos aqui dentro do canal DV Invest no Telegram. Então o ativo fechou em alta, superou essas máximas aqui, enfim. Para quem está comprado, dá para trabalhar stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Não seria tão interessante voltar para baixo desse patamar. E para quem está de fora desse ativo, eu, no meu caso, ficaria mais interessado em abrir uma compra de swing trade em sinalizações de alta acima de toda essa região de resistência que ela está rompendo. Ou para quem está comprando aí rompimento, também dá para trabalhar com stop aqui ou abaixo dessa mínima aqui, tentando dar continuidade, pegar uma continuidade do movimento de subida de CCRO3. E por último, CEMIG 4, que também teve um pregão bom, alta de 2,92%, saindo aqui de uma indefinição, de uma lateralização no gráfico diário e rompendo aqui tudo para cima. Algo positivo, porque o papel retoma a sua tendência de alta de curto prazo. Para quem abre e compra aí de rompimento com candle de força, é uma das alternativas, o stop fica um pouco longo e me chama um pouco mais a atenção de se buscar entrada, seja no G60 ou no gráfico diário, através de fundo ascendente nos próximos pregões. A partir do próximo pregão seria pelo G60, nos próximos pregões no gráfico diário. O que é interessante no ativo é que pelo gráfico mensal ela está em cima de um patamar de suporte, depois de um movimento de correção, a tendência de alta no longo prazo e superação da máxima no mês de novembro. Nesse mês de dezembro, reforçaria a chance de, inclusive, trabalhar com papel numa carteira, aí pensando num movimento maior, pegar para uma carteira perspectiva, carteira mensal, por exemplo, pegar um movimento maior ali de alguns meses para cima nesse ativo, se gerar realmente a sinalização de fundo ascendente, seja nesse mês, já sinalizar nesse mês de dezembro ou se sinalizar no mês de janeiro, também seria um ativo para ficar de olho. Então, um papel para ficar atento não só para operações de swing trade, mas pode também encaixar bem para pensar num prazo maior na CEMIG 4. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.